para verificação de quórum. Vereador Tunico Gama, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a 27ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço ao vereador Rodrigo Penha para fazer a leitura do versículo da Bíblia. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila desde a antiguidade, está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade. Senhor, para o todo o sempre. Amém. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da quarta sessão extraordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 22 dias do mês de setembro do ano de 2022, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado à Rua Dr. Samuel Costa, número 2325, Centro Histórico, realizou-se às 10 horas a quarta sessão extraordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Presidida pelo vereador Valceni da Silva Teixeira, ocupando o cargo de primeiro secretário o vereador Lucas de Oliveira Cordeiro e a segunda secretária, a vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Pelo livro de presenças,
Verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Valceni da Silva Teixeira, Lucas de Oliveira Cordeiro, Flora Maria Salles França Pinto, Rodrigo Carlos da Silva Penha, Antônio Carlos de Vasconcelos Gama, Paulo Sérgio Conceição dos Santos e Marco Antônio Santos da Conceição. Os vereadores Alan Souza Ribeiro e Luiz Cláudio Alcântara da Costa justificaram a ausência. O vereador Tunico Gama leu o versículo da Bíblia. Ordem do dia, aprovado em primeira e segunda votação o projeto de lei complementar número 006, de autoria do Poder Executivo, que institui o novo Código Tributário do município de Paraty, com emendas. Não tendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, vereador Lucas Cordeiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretários. Sala de sessões, 22 de setembro de 2022. A ata está em discussão. Não havendo discussão, a ata está aprovada por unanimidade. Peço... Mas vamos parar um minutinho, a Flora vai entregar uma moção de aplauso. Vou convidar aqui a minha recebedora desta moção de aplauso, e depois convidar a mãe dela, que, nossa, a coisa mais bacana é a gente ser acompanhado pela mãe, né, numa hora dessas, que fica orgulhosa, com certeza, né, Emília? Me põe no teu lugar. Agradeço aos meus pares por ter, né, votado junto comigo essa minha indicação, e vou falar um pouco da Dudinha. A Duda, ela é formada em arquitetura, tá, com foco em patrimônio histórico, faz parte da gestão do Instituto Histórico e Artístico de Paraty, aonde agora pôde, junto conosco, fazer um edital junto às escolas de cultura e biodiversidade na escola. Ela, entretanto, faz questão de dizer, né, que o maior título é ser caiçara de alma e coração, nascida na bela adormecida aos pés do mar. E é muito apaixonada pela nossa história, atuante nas tradições, nas festividades, e agora tem uma nova conquista, que é por isso que eu estou também te dando essa moção, né? Ela é a primeira sommelier de cachaça da nossa cidade, primeira mulher sommelier de cachaça. Então, ela entende do riscado, e eu vou pedir para ela falar um pouco. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer, Flora, pelo reconhecimento, e agradecer principalmente a Paraty por ter nos deixado esse legado. Né? Paraty é sinônimo de cachaça desde 1666 e hoje eu tenho o privilégio de apresentar o meu trabalho me dedicando à cachaça, não só como uma bebida alcoólica, que isso eu friso muito. A cachaça é muito mais do que uma bebida alcoólica, ela é o nosso patrimônio cultural, por trás dela tem o nosso patrimônio material. Então, hoje é um prazer ser sommelier de cachaça. Aqui de Paraty tem mais um amigo, que acabou de chegar ali, que fez o curso junto comigo. Então, somos nós dois os primeiros, né? Então, ele o primeiro e eu a primeira sommelier de cachaça de Paraty. E é muito importante a gente dar continuidade a esse legado e agradeço mais uma vez pelo reconhecimento. Parabéns, Duda. Deixa eu entregar aqui. Vou chamar aqui para tirar uma foto a mãe e vou ficar no meio, tá? Não, a Dudinha no meio. Yes. Rafael, aí ó, o primeiro sommelier, tá vendo? Eu foquei na minha, na menina, agora tem que ser o ex-aluno também. Vamos fazer uma moção também. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da correspondência e matéria que será votada no expediente. Memorando número 106, justificativa de ausência do vereador Sanica. Justificativa do vereador Sanica.
Ofício número 039, justificativa de ausência do vereador Paulo Sérgio. Justificativa do vereador Paulo Sérgio. Projeto de lei número 053, que institui a Semana Municipal da Mulher no âmbito de Paraty, de autoria da vereadora professora Flora. Projeto de lei da professora Flora está sendo encaminhado para a Comissão de Justiça e Defesa ao Cidadão. Projeto de resolução número 008 de 2022, concede comenda medalha condecorativa Mérito de Paraty ao senhor Benedito da Conceição Bento, de autoria do vereador Tunico Gama. Resolução do vereador Tunico Gama sendo encaminhada para a Comissão de Justiça e Constituição. Requerimento número 053, venho por meio deste requerer a mesa diretora que emita parecer sobre o pedido ao chefe do Poder Executivo para que este preste esclarecimento sobre o destino da antiga escola no bairro Coriscão, de autoria do vereador Alan Ribeiro. O requerimento está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 057 requer ao chefe do Poder Executivo que preste esclarecimentos sobre a construção e conclusão das obras do Centro Esportivo no bairro Parque da Mangueira, de autoria do vereador Alan Ribeiro. Requerimento do vereador Alan Ribeiro está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento do vereador Alan Ribeiro aprovado por unanimidade. O ofício aqui do vereador Lulu, justificando a ausência também. Justificativa do vereador Lulu. Requerimento número 055, requeiro que seja oficiada a Prefeitura Municipal de Paraty através da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações referentes ao cronograma do carro Fumacê no município de Paraty, tendo em vista que fui procurado por pessoas cobrando a passagem de equipamento em questão que desapareceu das localidades. Requerimento de autoria do vereador Lulu. Para retirar, acabou de entregar. Está sendo retirado da pauta. Indicações do vereador Marquinho. Indicação número 828, solicita a substituição de lâmpadas comuns por LED no bairro do Carrasquinho. Indicação número 829, solicita a substituição das lâmpadas por LED no bairro Tarituba. Indicação 830, solicita a manutenção da calçada ao longo do embarque e desembarque na rodoviária. Indicação número 831, solicita troca da tampa do bueiro em frente à creche do bairro Parque da Mangueira. Indicações do vereador Marquinho. Indicações do vereador Marquinho está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações do vereador Marquinho aprovada por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação 832, solicita que as tendas do estacionamento da Praça da Matriz, no Areal do Pontal, sejam desmontadas no prazo máximo de 5 dias após o uso. Indicação número 833, solicita que a Praça Passaredo, no Caborê, seja requalificada enquanto espaço público de uso comunitário e infantil. Indicação 834, solicita que sejam implantadas salas de tecnologia da informação nas escolas públicas do município. Indicação 835, solicita que seja instalado ponta de coleta de óleo que atenda às embarcações de turismo. Indicação 836, solicita que seja feita revitalização da escola do Sertão do Taquari. Indicações da vereadora professora Flora. Indicações da vereadora professora Flora está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações da vereadora professora Flora aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicação 823 solicita a contratação de um
gastroenterologista no município de Paraty. Indicação 824, solicita colocação de lixeira nas ruas do Centro Histórico. Indicação 825, solicita aquisição de mais um veículo e contratação de mais funcionários para o Departamento de Iluminação Pública. Indicação 826, solicita que seja realizada pela Defesa Civil vistoria na torre de transmissão que está fixada na agência de empresa Enel, na Avenida Roberto Silveira. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicações do vereador Rodrigo Penha está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações do vereador Rodrigo Penha aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação número 818, solicita manutenção do asfalto na rua Divino Espírito Santo, no bairro Ilha das Cobras. Indicação número 819, solicita manutenção na rua José do Patrocínio, no trecho entre a Defesa Civil e a Ponte do CIEP. Indicação número 837, solicita recapeamento da rua José Mendonça Faria, no bairro Ponte Branca. Indicação 838, solicita contratação de intérprete para deficientes auditivos em grandes eventos do município. Indicação número 839, solicita instalação de iluminação pública no restante da Alameda Alcântara, que segue ao final do concreto comunitário, no bairro do Corisco. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicações do vereador Lucas Cordeiro está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações do vereador Lucas Cordeiro aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicação número 787, solicita disponibilização de ônibus escolar para atender alunos da Escola José Melo, no Cabral. Indicação número 789, solicita construção de centro esportivo no lugar da antiga escola, no bairro Coriscão. Indicação número 797, solicita reforma dos frades de pedra e das correntes nas entradas do centro histórico. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicações do vereador Alan Ribeiro está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações do vereador Alan Ribeiro aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicação número 812, solicita pintura da escola, bem como o muro e a finalização do piso cerâmico no pátio da mesma, localizada no bairro São Roque. Indicação número 813, solicita a criação de um programa Bolsa Atleta visando prestar auxílio aos nossos jovens para a manutenção de seus respectivos esportes. Indicação número 814, solicita a substituição de lâmpadas comuns por LED no bairro Pedras Azuis. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicações do vereador Tunico Gama está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueio a palavra ao vereador inscrito, à vereadora inscrita Flora, a professora Flora. Alô, boa tarde a todos os que estão presentes aqui. Vamos falar rapidamente das nossas indicações, porque elas fazem parte, né, de um conjunto de conhecimentos que a gente tem aí das comunidades que a gente visita e da onde a gente vivencia. Essa questão das tendas do estacionamento até tem a ver um pouco com os ambulantes, né? Por determinação de FAM, teve esse caso com os ambulantes de retirada e tudo. Então, assim, acabou a festa de Nossa Senhora dos Remédios e aquela tenda lá do Areal do Pontal, por exemplo, está montada ainda, né? Eu acho que, da mesma forma, também fere a questão da visibilidade do patrimônio. Então, acabou o evento, tem que ser retirado, ou, minimamente, ter um destino que seja uma próxima festa. E isso não aconteceu. Ainda bem que os ambulantes puderam ficar abrigados agora neste evento, que ainda não é o ideal, a gente está sabendo, né? A gente, no expediente final, vai voltar a falar um pouco sobre o assunto, mas, de qualquer forma, eu acho que a tenda tem que ser retirada o mais breve possível após o seu uso, e não ficar ali mais de 10 dias, atrapalhando justamente a visibilidade do centro histórico.
Nós colocamos o nome de Praça Passaredo no bairro, né? É cheio de passarinho lá e as ruas têm nome de passarinho. Só que essa praça ela é subutilizada. Essa Praça Passaredo fica em frente à quadra de tênis lá do Caborê. É um espaço muito nobre e foi feito um projeto que, de certa forma, não deu certo. O pergolado não funciona, a caixa de areia não funciona. Então, ele sabe aquele espaço que pode ser bom, mas ainda não está bom? Por isso que a gente está pedindo um novo projeto ali para aquela praça, para que ela tenha um maior uso. Mesmo que seja um parquinho infantil, um lugar para as pessoas sentarem com mesinhas, enfim, fazer daquilo um espaço requalificado para o uso da comunidade. Estamos pedindo também essas salas de tecnologia da informática, principalmente nas escolas que têm segundo segmento, porque a gente precisa realmente entrar nesse mundo da informática com força e trazer os benefícios que ela trazem para dentro das escolas, né? Ensinar o aluno a aproveitar bem a rede social, senão eles ficam à mercê de olhar qualquer coisa e não saber nem fazer uma pesquisa escolar de qualidade, né? Também pedimos que ficamos muito apreensivos com a questão do meio ambiente. Muito saveiro usa fritura e depois eles não têm onde descartar o seu óleo, né? Então, a gente pede que haja um ponto de descarte de óleo usado, de fácil acesso, de todas as embarcações de turismo que servem alimento, que geralmente usa muita fritura, para que esse óleo não seja descartado erroneamente no meio ambiente, muito menos no mar ou no solo, né? Então, é um pedido que a gente faz. E a gente pede também, depois que visitamos a escola do Sertão do Taquari, uma escola excelente, mas com um espaço muito reduzido na sala de professores, estão com containers lá, porque não tinha um espaço adequado também de refeitório, de sala de coordenação, que ela seja revitalizada. Por enquanto, são essas as nossas palavras. Com a palavra, o vereador Lucas Cordeiro. Boa tarde a todos, senhor presidente, demais vereadores, todas as pessoas que nos honram com a presença hoje. Mesmo nessa tarde aí de segunda bem chuvosa, a gente fica muito feliz de ver essa casa com a participação da população e pessoas que podem, de alguma forma, acompanhar o trabalho dessa Casa Legislativa, que vem aqui fazendo o seu papel junto ao município. Minhas palavras são bem breves. Hoje encaminhamos algumas indicações, uma delas relacionadas à comunidade surda do município. No mês de setembro, é celebrada, através de uma lei federal, o Setembro Azul, que é um mês de visibilidade da comunidade surda no país. Em Paraty, a gente sabe que a comunidade surda ela é bastante numerosa, a gente tem contato com diversas pessoas. O último ano, inclusive, a gente homenageou, parabenizou o trabalho da Igreja Batista, primeira Igreja Batista, que faz um trabalho com o Ministério de Surdos, e ontem, inclusive, foi uma celebração na igreja feita por este ministério, e a gente vem aqui reforçar, através de uma indicação nossa, a contratação de intérprete de Libras pelos grandes eventos do município, que a gente julga ser bastante importante, até porque, desde um projeto que a gente apresentou no ano passado, a gente tem acompanhado e observado a presença de muitas pessoas surdas nos eventos municipais e a necessidade de que elas sejam também atendidas de alguma forma. Há uma lei nessa casa, de autoria do meu pai, no ano de 2010, e que foi sancionada pelo ex-prefeito Zezé, que obriga todas as instituições municipais, incluindo aí hospitais, agências, pontos de turismo, etc., a contratarem pessoas, intérpretes de Libras, para atender a comunidade de surdos do município. Então, aqui está o Alex representando o executivo, a Jéssica também. Eu acho que é algo importante para que a gente reforce junto ao prefeito, junto ao gabinete, que me lembro que, inclusive na noite que aconteceu a tragédia aqui em Paraty,
antes um pouco de começar aquele temporal, estávamos no Cinema da Praça, conversando sobre isso, em um evento voltado para as pessoas, tanto cega quanto pessoa surda, em que foi autorizado ao secretário Márcio Silva, da Assistência Social, que contratasse intérpretes e que, inclusive, começasse aulas gratuitas através da Secretaria de Assistência Social para funcionários da Prefeitura, para que pudessem atender as pessoas surdas. Então, a gente, a partir da semana que vem também, chamarei o secretário Márcio para uma conversa, para que a gente possa avançar nessa pauta no município. Também gostaria de falar que essa semana estive ali no Condado, no Rio, acompanhando e vendo o trabalho que está sendo feito de desassoreamento do rio, que veio desde a Ponte Branca, fizeram ali um trecho, e que também estão no Condado. E gostaria de parabenizar, acredito que é um trabalho muito importante, e também dizer que, observando ali, conversando com algumas pessoas, a gente ficou um pouco preocupado com a quantidade de casas e construções que estão sendo feitas às margens dos rios. Isso não é um problema somente da Ponte Branca, do Condado, a gente vê isso muito avançado no bairro como Sertão do Taquari, Corisco e diversas comunidades. Eu acho que a gente necessita aqui, como Casa Legislativa, trazer esse assunto, pensar em leis que dificultam. Eu sei que pode ser impopular em alguns pontos, mas a gente sabe que, para o bem do nosso município, é necessário até para que a gente evite catástrofes, desastres, como a gente viu recentemente, a gente precisa, de alguma forma, dar algum controle a essas construções que vêm sendo feitas. E aí a gente pode, esses dias estava comentando com uma pessoa sobre esse problema, e aí a gente ouve até alguns comentários preconceituosos, dizendo que são as pessoas pobres que estão construindo, mas se a gente for analisar, existem pessoas de todas as classes sociais construindo, a gente vê mansões, casarões, inclusive entrando dentro dos rios, não respeitando o curso do rio, e a gente precisa, de alguma forma, através de fiscalização, através de leis mais rigorosas, dar um basta nisso. Acho que há uma necessidade. Encerro a minha palavra parabenizando o vereador Tunico pela indicação da Bolsa Atleta. Eu acho que a gente precisa seguir a linha de muitos municípios que existem no Brasil, de pensar uma legislação para isso, até porque nós sabemos que Paraty se destaca em muitos esportes, não somente no futebol. A gente tem homenageado aqui com moções de aplausos constantemente pessoas de Paraty que se esforçam, que vêm fazendo um trabalho muito interessante fora do município, representando a nossa cidade. Eu concordo, acredito que a gente precisa ter um diálogo forte aí com o Poder Executivo, para que, quem sabe, a gente em breve possa apoiar de forma concreta, de fato, esses atletas, e que não sejam ajudas simplesmente esporádicas, como a gente acaba vendo aí. Então, parabenizo o vereador Tunico pela indicação. E essas são as minhas palavras, dizer que as demais indicações que fizemos são recapeamento da estrada da Ponte Branca, recapeamento também de alguns outros trechos, e reforçando aqui, hoje estive com o secretário de Obras, cheguei aqui até um pouco molhado, né, vereadora Flora, viu ali? A gente andando de moto por aí, a gente precisa entrar em qualquer lugar para se esconder da chuva, né? E aí, na hora que eu estava descendo, estava passando ali pelo portal, falei, vou entrar aqui na Secretaria de Obras. E entrei, dei a sorte de encontrar o secretário lá, e passei algumas demandas, e uma delas, dando uma reforçada, já que a vereadora Flora citou o Sertão do Taquari, o Taquari ele também, no posto de saúde, na rua do posto de saúde do Taquari, muitos moradores têm nos procurado com relação à iluminação pública. E a gente vem falando sobre isso aqui constantemente. O vereador Rodrigo Penha hoje fez uma indicação da necessidade de uma ampliação da equipe, que hoje é o Cíbio que é o coordenador, né? Nós, como vereadores, estamos aqui sempre mandando mensagens para ele, citando, falando de lugares, e a gente sabe que muitas vezes não é má vontade, jamais está ali sempre dedicado, mas que a gente precisa de uma equipe mais forte, mais reforçada, para que a gente consiga atender com mais rapidez as comunidades, principalmente rurais e costeiras. Essas são as minhas palavras, agradeço, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Penha. Boa tarde, senhor presidente, demais edis, funcionários da casa, moradores de Paraty, nossos amigos ambulantes que estão aqui. Apresentamos 4 indicações, senhor presidente.
com a necessidade da contratação de um gastro para atender a demanda do município, colocação de lixeiras nas ruas do centro histórico, que coloca essas lixeiras, as lixeiras vão caindo, tem prazo de duração, né, as pessoas derrubam, alguns tacam fogo, enfim, e precisa muito, os turistas andando com um papelzinho na mão não acham de jogar o lixo, isso é um lixo pequeno, né? O aumento da equipe de iluminação pública, porque, pelos dados que eu tenho no gabinete, 72 bairros. É humanamente impossível da equipe dar conta. Por isso que eu acho que tem uns 2 meses já que tem diversas lâmpadas queimadas. E agora está tendo essa troca, né, da lâmpada de vapor por lâmpadas LED, que melhoram bastante, mas que demanda montagem do equipamento, enfim. E então essa preocupação sim, e a gente espera que a gente consiga resolver logo. Sobre a torre da Enel, não sei se vocês já perceberam que no quintal da Enel existe uma torre gigante, sem lâmpada e torta. E toda vez que venta o Facebook, pessoal, os vizinhos estão apavorados, começam a colocar e ela enverga, e ela volta. Já falei com o pessoal da Enel, já mandei mensagem, pedi um defensivo para dar uma olhada lá. Que é perigoso, até no caso das aeronaves, não sei, um helicóptero, que passe por ali, enfim, pode causar um acidente grave. Inclusive as torres também aqui do morro, a gente chama ali no Pontal e no Peru do Morro da Jaqueira, né? Mas a gente costuma falar no Morro do Cemitério. Algumas daquelas torres também estão sem sinalização. Então, à noite é um perigo muito grande. O Paulo fez muita máscara ali embaixo, né, né, Fani? Nossa turma ali no Pontal. Sobre, vereador, parabenizá-lo pela escola do Curiscão, muitos anos daquele jeito. E ao lado dela tem um barranco que está descendo, aquela estrada pode cair a qualquer momento. E o Curiscão é um bairro que precisa de uma atenção, sim. Não tem internet, problemas com iluminação pública. E, pasmem, a rede de água do Curiscão está com problema. Um local que tem muita água, mas está com um problema grave lá de distribuição de água. Na parte de cima, nem tanto, mas a parte do Tiãozinho, está bem complicado ali. A gente já tem indicação pedindo também uma atenção ali por parte do Executivo. O Centro Esportivo da Mangueira, eu estive lá, vereador, nesses dias também, o vereador Tonico já vi que fez até vídeo a respeito, eu fiz um requerimento também. Tem uma pista de atletismo, de skate, perdão, que está acumulando água, não tem ralo. E aquilo ali para dengue, ó, eu falo para vocês, é um problema grave ali mesmo, que precisa de uma atenção maior. Também pedi atenção à Avenida Roberto Silveira, está chegando de novo a época das chuvas, e a Avenida Roberto Silveira está toda obstruída, estão jogando esgoto e gordura na rede pluvial da Avenida Roberto Silveira. Então, quando chove muito, essa água está voltando para dentro dos comércios, porque a grade que foi colocada na entrada, tipo da Padaria Melissa, lá onde era a Lunar, aquela região ali, não está dando conta. Então a água está entrando, Casas Bahia, está bem complicado, então precisa de uma atenção ali. Eu recebi também um vídeo, quero agradecer ao Alex, porque seja sábado, domingo, feriado, qualquer hora você manda, ele responde na hora. Obrigado, viu, Alex, por sua atenção com a gente. E porque teve um problema esse final de semana no flutuante do cais. Algumas madeiras soltaram, os marinheiros fizeram um vídeo, mandaram para mim, encaminhei para o Alex, ele encaminhou para a Secretaria de Obras, a gente espera que resolva. Vereadora Flora, importante questão da TI, né? Há 10, 12 anos atrás existiam os pontos de informática, era um na subprefeitura na Ilha, um no Pantanal e outro na Praia Grande. Era um projeto interessante, embora não estivesse nas escolas, a comunidade usava bastante. É uma ideia importante, parabéns pela indicação, acho que é por aí mesmo. A gente tem que ofertar para as crianças isso. Vereador Lucas, sobre a questão dos surdos, acho que se nós tivéssemos a nossa sessão transmitida ao vivo, seria muito importante termos aqui, né, o intérprete de Libras para poder todos terem acesso à informação, que é o mais importante ainda, e importante nesses casos também. Eu tive uma reunião com eles também, no período também que a gente conversou bastante a respeito com a Deisiane, que a Igreja Batista faz um trabalho excelente nessa área. A maior dificuldade que eles relataram para mim na época é com o hospital, porque chegam e aí eles querem relatar ao médico o que eles estão sentindo, o médico não entende Libras, eles não conseguem repassar, uma dificuldade muito grande. Então, é de muita importância a lei que o pastor Isaac, quando vereador, fez, né, é importante colocá-la em prática, sim. E também, para terminar, falar a questão das ocupações irregulares, né? Eu moro em uma lá no Curisco, né? A gente compra o terreno na zona rural, compra e vende, aquela coisa, rua estreita, aquela coisa toda. E o transtorno é muito grande, e realmente as margens dos rios estão sendo tomadas. Sabe? E não é só, como a gente fala, porque a pessoa não tem dinheiro, compra, não é nada disso também, não. Também tem o especulador, aquele que vende num terreno que nem existe.
E a pessoa compra assim, porque ela precisa morar, sabe? Então, assim, fica sempre o nosso apelo que a gente conseguisse, se a Câmara conseguisse, juntamente ao Executivo, de debruçar num projeto habitacional para a nossa cidade, que não faltam, são áreas que a gente poderia estar sendo ocupadas por casas, né? Mas teria que ser um projeto verdadeiramente para o morador de Paraty, que tem poucas condições. Porque esses projetos estão vindo Minha Casa Minha Vida, se dá uma entrada de R$35 mil, como é que você isso aí para quem precisa? Desculpa, mas não é. Aí acaba aquele que precisa pagando aluguel nessas casas, financiadas pelo dinheiro público. Então é bem complicado essas coisas, é uma questão que eu acho que a gente poderia debater mais, porque ajudaria muito. As encostas estão sendo tomadas, porque a pessoa acha bonito morar na encosta. O problema é que depois vai sobrar prefeito, vereador, e se não para a própria pessoa perdendo a vida. Né? Então, se preocupa muito, sim. E toda vez que chega o período de chuvas, eu fico bastante preocupado, principalmente ali no Corisco. Quero até informar a Vossa Excelência, eu recebi hoje um convite, que vai ter uma reunião lá, né, no Corisco, falando a respeito da reforma da estrada, que é muito ansioso, eu cobro muito isso, porque o risco ali é iminente, né, mas a gente precisa cuidar. Tem ali um tapume hoje na estrada, e quando você passa o tapume que você olha, estão construindo lá embaixo, no beira do rio. Bem difícil. Né? E parabéns, Sunico, pelo projeto Bolsa Atleta, é importante, a gente tem um projeto indicativo, depois eu posso até passar a Vossa Excelência, porque como a gente não pode criar despesa executiva, gente, porque às vezes o vereador não faz, a gente não pode criar um projeto de lei sobre Bolsa, é por isso que o vereador está fazendo indicação, porque a gente mexe no erário público. O que é isso? A gente mexe no recurso da prefeitura, e nós não podemos criar despesa do prefeito. Então, por isso que às vezes o vereador não faz um projeto desse porte, que depende de estudo do executivo. Queria até falar, Vossa Excelência, nesse projeto que eu tenho lá, eu indico, foi conversado com o Leônidas na época, que a gente mexa na dívida ativa do município. Porque o município tem uma dívida ativa muito alta, e todas as vezes que se faz um trabalho de baixa de juros, quebra de juros, para que esse recurso a pessoa possa pagar parceladamente o seu IPTU, a gente colocou lá para que os juros desse valor, ele possa ser repassado, além de diminuído, repassado ao esporte da cidade. Sabe, é uma ideia, porque é um recurso que demanda, que está perdido, né, teoricamente, e que se a gente conseguir ajudar as pessoas que parcelem diversas vezes, tirando de repente juros, a pessoa destinar parte desse valor, aí teria que estudar 20% ou 30% desse valor para o esporte do município. Isso ajudaria muito as escolas, ajudaria muito nossos bairros também. Então, é uma ideia que a gente tem, vereador, posso depois estar repassando para Vossa Excelência essa indicação que a gente fez no mandato passado. Sabe? No mais, dizer aos nossos amigos ambulantes, eu e o vereador Lucas, nós conversamos semana passada, né? Ele é o presidente da Comissão de Defesa Cidadã e Meio Ambiente, para a gente procurar o IPHAN para entender um pouco desse processo, como está acontecendo, porque ele não veio para cá para a gente debater, sabe? Foi uma decisão feita, foi feito um grupo, né? O presidente dessa casa participou de todas as ações, mas nós, a maioria dos vereadores, não. E o prefeito fez uma equipe lá, houve um trabalho, foi montada uma equipe, a gente viu que estava todo mundo representado ali, mas ainda a gente quer conversar um pouco com o IPHAN, porque eu não concordo, vereadores, você chegar na Praça da Matriz não tem um pipoqueiro ali. Sabe, você chegar na Praça da Matriz não tem condição de comprar uma água ali para sua criança brincar, porque eles retiram as barracas. O problema é o visual, mas eles terminam de trabalhar e vão embora. Sabe, eu quero olhar um pouco esse processo, a gente não consegue olhar, sabe? Então, a gente está tentando conversar com o IPHAN, né, Lucas, ver se a gente consegue marcar para a semana que vem, para a gente sentar que ele não estava aqui, o superintendente, né? Estava de férias, Rafael, está aguardando ele voltar. Nós vamos convidar todos os vereadores para ver se a gente vai junto lá, conversar com ele, entender o que está acontecendo e apresentar soluções. Porque que não pode, a gente já sabe, mas como que pode? Né? De que forma pode? O que realmente não pode é as pessoas passarem necessidade na nossa cidade, um momento tão difícil que o país e o mundo estão atravessando, que as pessoas precisam sobreviver. E uma cidade nossa, onde oferece pouco emprego, poucas oportunidades. Então, acho que a gente precisa, sim, debruçar, organizar, tudo isso é necessário, e acredito que vocês também acham isso necessário. Mas a gente precisa ouvir as pessoas e ver de que forma solucionar os problemas. Dizer que não pode é muito fácil. De que forma pode? Sabe? Então, acho que a Câmara tem esse papel também de estar ouvindo. Sabe? Quero explicar a vocês também que quando se faz um decreto, ele é decretado, ele é decidido pelo Poder Executivo. Nós aqui debatemos projetos de lei. Decreto não vem para esta casa para ser debatido. Então, assim, o que se debate nessa casa? Projetos de lei, requerimentos, indicações, posicionamentos políticos.
mas decreto não passa por aqui, para que vocês entendam um pouco, porque o vereador não sabe, porque o decreto realmente fica lá na prefeitura. Então, a gente vai tentar o acesso ao IPHAN, saber, ver de que forma a gente pode estar ajudando. Tá bom, gente? Esse é o meu posicionamento com relação ao nosso mandato, que a gente pode fazer por vocês hoje é isso. É entender o que está acontecendo e ver de que forma a gente pode colaborar. São essas minhas palavras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alan Ribeira. Oi. Boa tarde a todos, senhor presidente, demais componentes da mesa, todos os funcionários da casa que estão bem zelam pela manutenção da mesma e a todos os presentes hoje aqui nessa sessão. Como bem disse o Lucas, é sempre de muita felicidade quando nós encontramos o plenário cheio, porque aqui é a casa do povo e nada mais justo do que vocês participem e entendam de fato o nosso trabalho. Quero pegar gancho já de início aqui e falar com os ambulantes no que disse o vereador Rodrigo. Nós estamos aqui para debater, criar leis, discutir e buscar o melhor para a nossa cidade. E dentro da lei orgânica do nosso município, que é o que rege as normas e as condutas que devemos seguir, o artigo 7, ele diz bem claramente que é competência única e exclusiva do executivo, ou seja, do prefeito. No inciso 13, o planejamento e a ocupação do solo. E conceder, no artigo 15, diz a concessão de licenças para trabalho. Então, a gente está numa situação muito delicada, porque a gente entende, cada um de vocês tem sido procurado, o Paulo, o Wagner, enfim, o mineiro que está aí anos e anos na cidade, já trabalhando com isso, a minha vida inteira eu conheço ele nessa função. Então, da noite para o dia, a gente se surpreende com uma decisão dessa, e eu não conheço nenhuma cidade no mundo que você não, principalmente sendo turística, que você vá passear num paço municipal ou em algum ponto turístico e você não encontre alguém vendendo uma água, uma pipoca, um artesanato. Desconheço. Quero dizer que até mesmo no Brasil, o IPHAN ele não vale só em Paraty, ele vale para todo o território nacional. Então, por que só em Paraty a gente vai receber uma determinação tão dura quanto essa? As demais cidades de Paraty também não vão ter que seguir essa diretriz imposta da noite para o dia? Recebi aqui um abaixo-assinado dos moradores do Pontal e alguns ambulantes também. E com relação ao grupo de trabalho, me surpreendeu o fato deles não terem sido convidados. Então, se foi formado um grupo de trabalho, se está sendo feito um termo de ajustamento e conduta junto ao IPHAN, nada mais de que vocês possam participar e dar a sua opinião e trazer a sua voz também a esse debate. Porque vocês, de fato, são os afetados por isso, né? No que compete a gente, nós estamos sim em cima do governo, do chefe do executivo, do Vidal, para que ele possa buscar uma decisão, uma solução para essa causa. Rodrigo, Lucas, quero ser convidado para essa reunião junto com o superintendente do IPHAN, porque não é só isso. Algumas coisas também, como foi dito pelo vereador Lucas, o IPHAN ele determina licença para construção em todo o município com a seguinte alegação de que as construções vão afetar o paisagismo de Paraty. Então, eu não consigo entender como uma construção no bairro do Corisco, por exemplo, onde reside o vereador Rodrigo Penha, vai afetar no conjunto paisagístico da nossa cidade. Tendo em consideração que o nosso cartão postal, o mais conhecido mundialmente, é o Largo da Santa Rita. São essas determinações, e aqui ninguém está sendo contra, o IPHAN não estamos se posicionando contra, entendemos e aceitamos e respeitamos o trabalho e a importância que o IPHAN tem para a preservação dos nossos monumentos nacionais e históricos, mas eu acho que concessões têm que ser postas para que a vida cotidiana ela seja mais fluida. Acho que o bom senso tem que prevalecer nessas questões. Com relação aos ambulantes, esse é o meu posicionamento. Acredito que tem que ter uma atuação firme, sim, do Executivo, junto com essa casa, para que a gente, junto ao IPHAN, consiga um melhor entendimento para o trabalho, né? Acredito até que os ambulantes, e principalmente os pipoqueiros, né, Rodrigo, eles são um monumento
da história de Paraty, né? Eles são, deveriam ser tombados como bem imaterial da nossa cidade. Toda criança paratiense já comeu uma pipoca na praça, né? Bom, queria falar aqui também sobre os frades do Centro Histórico. Tenho sido procurado pelos colegas da Guarda. Tem sido um trabalho tremendo para que eles consigam fazer a manutenção aqui, a fiscalização do Centro Histórico, principalmente no período da noite. Já há muitos e muitos anos que não há uma reforma nas correntes do Centro Histórico. Algumas, chega a ser feio falar, mas são amarradas com arame, com corda, e aí adentram carros dentro do Centro Histórico à noite. Eles têm feito um trabalho assim, realmente de enxugar gelo, né? Tem sido muito difícil conseguir a manutenção do nosso centro aqui à noite. E o trânsito desses veículos dentro do nosso centro aqui, ele é de primordial importância para que a gente consiga manter esse conjunto arquitetônico que temos tão bem resguardado em Paraty. Queria falar também sobre o ônibus do Cabral. Devido aos últimos acontecimentos com a empresa Colitur, as crianças do bairro, elas têm que sair muito cedo de casa, têm que ficar na beira da pista. O ônibus deveria subir até o ponto final, não tem subido. Então, muitas das vezes, principalmente hoje no dia de chuva, as crianças elas têm que descer até a BR e ficar aguardando o ônibus que entra no Paraty-Mirim. Aliás, elas têm que pegar o ônibus que vão até o Paraty-Mirim para depois retornar para a cidade para assistirem suas aulas, já que no retorno é inviável que o ônibus pare ali pelo perigo daquela curva na entrada do bairro. É uma dificuldade que a gente tem encontrado, não conseguimos chegar a um consenso, a empresa não toma uma decisão final se vai entregar ou não a concessão. Acho que ela já deveria ter feito isso há muito tempo, tendo em vista que ela não preza pela qualidade do serviço prestado aos nossos moradores. Dos ambulantes aqui já falei. Queria falar sobre a Escola do Coriscão. Tem sido posto pelo governo que o esporte é uma dos bastiões desse governo, né? Um cartão postal, um cartão de visita desse governo. E eu acredito muito que esses pontos, para que se possa praticar, enalteço a iniciativa do vereador Tunico pela Bolsa Atleta, mas eu acredito que nós temos que ter mais pontos para que eles possam praticar seus esportes, suas atividades. O bairro do Coriscão, por exemplo, não tem uma área de lazer, com exceção das cachoeiras, que é um bem, graças a Deus, que nós temos aí, e nossas crianças já crescem sabendo nadar. Nós não temos uma área para se praticar um atletismo, para se jogar um futebol. Então, é um bairro que está ali desguarnecido, sem qualquer tipo de aparelho público, para que essas crianças possam ocupar a cabeça. E muitas delas acabam brincando na rua. É um bairro que fica no morro, ônibus subindo, van subindo, carro subindo. É muito perigoso, as crianças ficam ali à mercê de a qualquer momento acontecer uma tragédia. Então, a gente vem solicitar que essa escola, que há muitos e muitos anos está desativada, que ela seja tomada, né, salvo engano da minha parte, ela ainda está sobre os domínios do Estado, mas que ela seja, enfim, entregue para a administração pública, para que aquele espaço possa ser utilizado, para que se possa fazer ou uma área de lazer, ou que seja reativada a escola, para que as crianças não tenham que vir para o centro da cidade para estudar. Fica aí o meu apelo. E gostaria de falar também sobre a questão que o vereador Lucas tocou aqui, do desassoreamento do rio. Lembro bem que exatamente uma semana antes da tragédia que sofremos dessa última enchente, ali no Condado havia acabado de ser feito essa dragagem. E é um bairro que a gente encontra numa dificuldade tremenda. Nós precisamos que o poder público entre ali de fato, desaproprie aquelas casas, que coloque esses moradores numa situação de dignidade, porque ano após ano, toda vez que as chuvas chegarem, nós vamos reviver essa tragédia que o bairro do Condado passa. Não é novidade para ninguém, muitas das vezes a gente fecha os olhos, porque não é o nosso dia a dia, mas aqueles moradores sofrem, e não é só com a chuva de enchente. Qualquer chuvinha mais forte que cai, ali o bairro fica inundado, dá 1 metro, 1,5 metros de água, e aquelas pessoas ficam num trabalho de compra tudo, dali vem temporada de chuva, perde o pouco que conquistou. É muito difícil para a gente, como o vereador Rodrigo bem colocou, nós não podemos ditar onde o dinheiro público vai ser gasto. Isso é um trabalho que cabe somente ao Executivo, gostaríamos nós de ter esse poder, mas não temos. Bom, com relação
as construções também que foi dito, temos aqui o Código de Obra e a Lei de Ocupação de Solo. Então, muito mais, vereador Lucas, do que nós legiferarmos, criarmos mais leis, que muitas das vezes são aquelas leis que não colam, né? No Brasil existe essa loucura, né? Tem lei que cola e lei que não cola. Acho que é um trabalho aí, hercúleo, mas de fiscalização, que tem que ser imposto sobre Paraty. Não só pelo georreferenciamento das construções, mas também pela equipe, que a gente sabe que faz um trabalho tremendo, mas a equipe é curta, dos nossos fiscais. Ou que seja proposto um concurso público, que sejam cedidos funcionários para que possam estar aumentando a equipe e esse trabalho possa ser cada dia mais melhorado. Bom, são essas as minhas palavras. Quero falar mais uma coisinha aqui. Nossa questão do lixo, já falei algumas vezes. O vereador Rodrigo mora no bairro do Corisco, deve estar sentindo. A empresa de lixo recebe muito bem e tem deixado muito a desejar com o nosso município. É uma coisa que eu quero botar a todos aqui. Como encerrou meu tempo, vai ficar para a próxima, falar um pouquinho a mais. Mas eu acho que a gente tem que debater sobre a Locante. Ela tem deixado nossa cidade aí numa verdadeira praça de guerra. E, principalmente, as regiões, aí das regiões rurais, que fogem aos olhos dos turistas, têm sofrido muito mais com o mau trabalho prestado pela empresa. Muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde. Com a palavra, o vereador Marquinho. Com a palavra, o vereador Tunico Gama. Boa tarde, presidente, caros colegas. Falar rapidamente, né, sobre nossas indicações. Andando e visitando algumas escolas, eu observei que tem algumas escolas que estão tendo manutenção, né, Flora? Na Barra Grande, principalmente. E eu tive semana passada, como, né, meu filho estuda no colégio lá de São Roque, e lá está precisando de uma manutenção. Então, a gente está fazendo uma indicação aqui para poder estar aí conversando com a nossa secretária, com o nosso prefeito, para que possa chegar lá também em São Roque. Eles iniciaram a colocação de piso e não finalizaram, né? Então, a gente chamou lá, o pessoal da equipe que presta o serviço para a educação já esteve lá levantando o material que falta, então peço aí que se resolva o mais rápido possível. A indicação sobre a manutenção da iluminação pública na Pedras Azuis, né? Isso foi uma pauta e um assunto da reunião que nós fomos convidados, eu tive a oportunidade de estar lá. Então, a gente vem aqui solicitar também, e pegando o gancho, né, que o Rodrigo fez a indicação, a gente vem debatendo bastante isso nessa casa, né, do aumento da equipe da iluminação pública. Porque a gente fala que Paraty é pequeno, mas Paraty é grande, né? A extensão, de um lugar no outro, só para uma equipe, e essa equipe ainda presta serviço, né, para os eventos que acontecem na nossa cidade. Então, se tem um festival, se tem uma festa, essa equipe vai toda direcionada para cá, e aí não atende a zona rural, não atende a malha urbana, e aí só vai aumentando aí esse serviço. E, além disso, eles ainda têm que fazer a manutenção de campo e quadra, que tem um projeto que eles estão trocando, substituindo o convencional pelo LED também nas quadras e no campo. Quer dizer, tem que aumentar essa equipe. E, segundo informação, né, caros colegas, segundo vem uma reestruturação do organograma da prefeitura aqui para essa casa, né, gostaria de aproveitar o gancho aí na presença do executivo, na pessoa da Jéssica e do Alex, que, segundo o prefeito, acho que em breve vai ter essa leitura. A gente gostaria de conversar, porque tem vários... a gente pode fazer várias sugestões. Igual, por exemplo, o Lucas trouxe uma importante, que eu também falo isso, da inclusão social. Né? Por que não, de repente, ver se é possível fazer um concurso, né, uma contratação para o intérprete? E eu tive essa semana no Colégio da Mangueira, né? Está faltando lá motorista, está faltando AEE, né, para acompanhante das crianças com deficiência. Então, a gente precisa ter esse olhar carinhoso, porque a gente tem 132 crianças com laudo, né, com deficiência,
e temos só 30 AEE para atender tudo isso. E a lei federal, né? Ele pode atender o máximo até 3 crianças, quer dizer, não dá. Né? Então, que possa vir para essa casa e a gente pode aí dar essa sugestão. Sobre o Bolsa Atleta, logo no início do meu mandato, que às vezes quando a gente ganha a eleição, né, acho que é tudo fácil, que a gente vai poder tudo e, na verdade, a gente acaba não podendo nada. Porque, como já foi falado por alguns colegas, a gente não pode intervir, né, no Poder Executivo. A gente pode solicitar, pode pedir, mas a gente não pode avançar. E um dos primeiros projetos que eu trouxe para essa casa foi um projeto de lei de renúncia fiscal. Pronto. Logo ali eu já caí. Não sei se os caras colegas lembram, era para abrir mão do IPTU ou do ISS e tirar uma parte dessa para o esporte, para atender nossas crianças e adolescentes. Né? Como eu passei na pasta, eu vi algumas dificuldades. Então, a gente vem aqui indicando para que, no futuro, né, seja criada essa Bolsa Atleta. Tem muitos jovens talentosos na nossa cidade, né, que precisam desse aporte financeiro para continuar, né, buscando um sonho, de repente virar um profissional, ser um atleta profissional, ser reconhecido. E já imaginem vocês, se a gente um dia tiver um que chegue nesse patamar, gente, a nossa cidade vai ser vista com os outros olhos. Essa pessoa, ela vai ser ídolo para nossas crianças aqui em Paraty, de vez eles ir buscar outras situações e vai buscar um ídolo. Então, assim, a gente é um trabalho a longo prazo, mas a gente tem que insistir. Às vezes também, né, os empresários da nossa cidade aqui não têm ainda essa visão, essa pegada, que ele pode ajudar o nosso município com o imposto dele. Né, quando eu fui secretário, eu procurei alguns empresários para poder apresentar um projeto para as crianças. E eu vou falar para você, quem me atendeu foi o cara do Rede Marketing, lá da Japuíba. Aqui em Paraty, ninguém me atendeu. Né? Muito mal me recebeu na porta da sala, mas é porque a gente não tem assim ainda essa pegada de poder estar ajudando. Porque assim, a gente tem o ICMS do estado do Rio de Janeiro. Né? A nossa cidade aqui tem empresários que pagam ICMS. E esse imposto ele vai para o estado. Né? E aí hoje a gente tem a lei do ICMS, que se eu apresentar um exemplo, apresentar o projeto para o Rodrigo, ele concordar que uma parte desse ICMS seja usado num projeto, a gente consegue trazer ele de volta para cá. Mas até isso é difícil você conseguir convencer, né, a parte financeira, quem mexe em alguns estabelecimentos da nossa cidade. A gente estava com um projeto pronto, com carta do Estado do Rio de Janeiro, só falta o aporte financeiro. Alguém tem que abrir mão. Ó, é só dizer, o Rodrigo dizia assim, Tunico, você pode usar 5% do meu imposto do ICMS. Mas nem assim a gente ainda consegue avançar. Então, eu acho que é uma coisa também que a gente tem que, nós como vereadores, eu acho que debater isso até mais junto, né? E para poder estar tentando ver se a gente consegue, de alguma forma, estar ajudando aí os nossos jovens. Falar rapidamente, quando você falou do projeto impopular, né, que é o projeto de habitação. O meu mandato está à disposição da nossa população e eu não tenho problema nenhum, se for assim, para a segurança da nossa população, de estar junto com vocês para fazer um projeto que se diz impopular. Né? Mas é um projeto com coerência, que a gente está pensando lá na frente, que todo mundo sofreu agora com essa enchente. Eu não tenho problema nenhum. Eu estou aqui para fazer política pública e não politicagem, tá bom? E vocês têm o meu aval, se a gente quiser debater isso mais vezes junto, porque em Rio das Flores já acontece isso. Rio das Flores passou o mesmo problema de Paraty. Eles lá bateram o pé e conseguiram. Tem que criar algumas limitações, sim, porque, né, eu acho também que é uma coisa que teria que chegar mais à população. Né, o estudo do nosso geólogo da Defesa Civil, eu acho que ele tinha que chegar mais na população também, para ele entender o risco de quem mora perto do cemitério corre, para quem mora na encosta da Praia Grande, lá do patrimônio. Eu acho que teria que chegar na população isso. Né? E aí eu acho que, claro, a gente não está aqui para intervir, mas, pô, se no morro tem 100 casas, não pode ter a 101. Ou estudar para dizer que só pode ter 105.
mas a gente tem que ter esse diálogo, uma hora isso vai estourar nessa casa, com certeza. Seja no nosso mandato, que a gente está aqui de passagem, ou seja no próximo que vai chegar. Mas eu acho que a gente tem que discutir isso, né? Sobre o habitacional, eu queria aqui estar parabenizando o nosso prefeito Vidal, né? O secretário de Agricultura, tá? Secretário de Esporte, nosso secretário de Turismo e Cultura, né? Essa semana eu tive a oportunidade de passar em alguns eventos, né? Teve o Festival da Banana, né, Flora? Onde a Flora lá entregou uma moção de aplauso para o seu Valdivino, né? E o seu Zé Gordo, né? Agricultores antigos da nossa cidade, onde o seu Valdivino até ganhou, parece que 3 prêmios lá num quesito dele. E quer dizer... E aí, ô Rodrigo, aguenta o seu Valdivino agora, né? Mas assim, gente, esse olhar, né, do prefeito junto com o seu secretário, nos nossos agricultores rurais, eu venho de família rural, né, meu pai é agricultor, minha mãe é doméstica, né, eu sou nascido e criado na várzea do Corumbê, ali do seu Antônio Gama, ali, o famoso Sabiá, neto do seu Azogama. Então a gente sempre trabalhou na roça, né, até uma certa idade. E é muito legal valorizar isso, né? Estou vendo aqui algumas pessoas presentes. Antigamente, Paraty mandava na cana-de-açúcar e na banana. Hoje quase ninguém tem mais bananal, né? Tudo está virando construção, né? Então, assim, por quê? Porque não tem incentivo. Eu vejo também dessa forma, né? Se tivesse incentivo, o agricultor ele não ia vender o seu espaço, né? Mas, enfim, são coisas que pessoas do passado não teve esse olhar carinhoso, mas paciência. E o Festival Dente de Leite, né, para a criançada de 6 a 9 anos, que eu tive a oportunidade, acho que o Lucas também deu uma passadinha, né, Lucas, lá na escola do Pantanal. Gente, vocês não têm noção de como aquelas crianças ficam felizes e alegres com o evento para criança de 6 a 9 anos. E aí a parte social disso, que é o garoto do São Roque brincando com o garoto do Taquari, brincando com o garoto da Ilha das Cobras, da Mangueira, isso é social. Né? Porque para a gente ir quebrando aquele negócio que um é da Mangueira, o outro é da Ilha, o outro é do São Roque, a gente ir quebrando isso é muito importante, né? A gente resgatar e manter firme nessa pegada. Essas minhas palavras, senhor presidente. Não tendo mais vereador inscrito no expediente, peço ao senhor primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Tunico Gama, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a ordem do dia. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta. Projeto de lei número 007 de 2022 concede a comenda Mérito do Inconfidente Salvador do Amaral Gurgel ao doutor Éder Dobler. Projeto de resolução de autoria do vereador Tunico Gama. Única votação. Com a palavra o vereador Tunico Gama para discussão. Presidente, caros colegas, venho aqui pedir o apoio e a aceitação dessa comenda ao nosso Éder, famoso gaúcho, né? Porque a comenda, a gente pesquisando, e eu estou na mesma linha do que eu fiz no ano passado. O gaúcho é um cara que veio da roça, trabalhou, os pais tiveram a oportunidade de conseguir pagar. Ele estudou para ser um veterinário, ele trabalhou, não sei se o pessoal aqui vai lembrar da época do Juca, né? Ele prestava serviço para o Juca, teve a coragem de abrir um estabelecimento dele e hoje
ele é um empresário na nossa cidade. E essa comenda, normalmente, a gente dá para aquela pessoa que ela, de uma certa forma, ela ajuda a nossa cidade. O gaúcho ajuda a nossa cidade hoje de que forma? Empregando, e está atendendo, mas empregando famílias de Paraty. Então é por isso que é a moção, essa comenda, né, é para o gaúcho. Por isso que foi a minha linha de raciocínio, e independente, o gaúcho também é meu amigo, frequenta a minha casa, e assim, gostaria do voto e do apoio dos caros edis. A resolução continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação única. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Resolução aprovada por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, passaremos para o expediente final, franqueando a palavra à vereadora professora Flora. Eu falo menos que essa turma, né? Não apitou o negócio, não, para mim. E para mim apita agora no último, porque geralmente eu só falo das minhas indicações e depois que eu faço as outras conversas. Então, vamos falar aqui sobre os ambulantes, né? Eles trouxeram um abaixo-assinado, que eu li com bastante cuidado, né? Uma das principais reivindicações é que foi formado um grupo de trabalho dentro da prefeitura para eles conversarem sobre o termo de ajuste de conduta, correto? E houve já uma reunião da qual os participantes dos ambulantes não foram avisados, e já saiu uma minuta. E eles, então, questionaram a não participação dos ambulantes, dos representantes dos ambulantes, né? O Alex está aí, então, eles acham que só teve parte do Poder Executivo conversando, o IFAM, mas eles não foram chamados. E deliberaram sobre algumas coisas que eles queriam mudar. Por exemplo, o horário de funcionamento, que ficou, acho que, das 5 da tarde às 2 da manhã, e eles propõem do meio-dia à meia-noite, né? Porque tem gente que vende artesanato, não vende de noite, vende durante o dia. Então, eu acho que foi feito um pacotão, assim, sem ver as especificidades. E os dias da semana também, foi só sexta, sábado e domingo, eles estão reivindicando de quarta a domingo. Qualquer coisa precisa de diálogo, né? Não estou dizendo que quem está certo, o grupo de trabalho tem que funcionar como grupo de trabalho, com a representatividade de todos, né? Então, a nossa opinião é que seja refeita essa reunião, essa minuta, com a participação do representante dos ambulantes. Muito bem. Eu peço aos nobres edis que leiam com calma o meu projeto da Semana Municipal da Mulher. A gente propôs que seja em agosto, no Agosto Lilás, que é um mês de luta da mulher contra a violência, a lei da instituição da Lei Maria da Penha. É um projeto simples, mas que, se bem trabalhado, ele pode render muitos frutos, e nós vamos nos empenhar para que a Semana da Mulher seja uma semana de discussão, de debate, de palestra, e que ela seja realmente um espaço de reflexão sobre a questão feminina. Bom, então, já pedi a nova reunião dos ambulantes, que eu tinha anotado. Eu também quero parabenizar, Tonico, a organização do Festival da Banana, perceber que a prefeitura ela trabalha em rede de uma forma muito positiva. Então, teve um resgate dos tropeiros, um monte de burrinho lá com jacá, que é uma coisa que a gente quase não vê mais. E acho que assim, teve muitas oficinas sobre a abelha, sobre o manejo do bananal, e a gente tem um resgate desse grande figura que é o pequeno agricultor. É o agricultor que trabalha na terra, que fornece banana passa, banana para merenda. E o que a gente acredita? Que nós estamos num momento de retorno
de Paraty se tornar, de novo, um grande comercializador de banana, porque ele já é um grande produtor, mas a gente não está mais no grande comércio da banana. Então, eu acho que uma reflexão, e principalmente que muita gente está voltando a morar na zona rural. Eu tenho um sítio no Curisquinho, e antigamente meu bananal era muito rentável. Você dava para o teu caseiro só explorar o bananal, e ele já era ótimo para ele. Hoje em dia, nem que você dê de graça para alguém ir lá tirar a banana, porque a banana vale muito pouco, então ela está voltando agora a ser valorizada, o bananal está sendo bem cuidado, e eu acredito que esse é um movimento que o Festival de Banana vai ajudar a florescer. Também foi entregue naquele dia um caminhão frigorífico, uma caminhonete de entrega, então a gente está bem equipado aí para esse Festival de Banana ser um sucesso. Foi uma honra estar lá, dando apoio e podendo participar do evento. A gente também, para falar da Escola do Curiscão, Alan, já fizemos um requerimento. Existe um projeto muito bacana de uso da Escola do Curiscão, um projeto financiado por um vizinho lá, que tem dinheiro para ser o patrocinador. O Marinho Veloso, que é o arquiteto, fez um projeto muito interessante do espaço, de revitalização, só não andou por uma questão burocrática do pertencimento do prédio, que era uma escola estadual, e agora tem que ser municipalizada definitivamente para poder haver uma intervenção municipal aí no prédio. E a gente preconiza, sim, que a Escola do Curiscão seja um espaço de uso comunitário, com sala de leitura, esporte, oficinas para as crianças que realmente estão sem opção. Sobre o ônibus, nós vamos receber 4 ônibus novos, amarelinhos, né, ônibus escolar, e eu acredito que a gente vai estar contemplando aí as escolas como a do Cabral, que estão dependendo, né, dos ônibus de outras escolas. Tá? Então, são essas as minhas palavras. Da próxima vez eu vou falar quando eu tiver 10 minutos. 5 minutos foi pouco. Ficou uns 3 pedaços aqui sem falar. Mas, olha só, eu quero parabenizar nós mesmos, edis, que nós estamos às vésperas de uma eleição muito importante no Brasil, e a gente teve um debate muito positivo aqui, no Código Tributário, sempre com muito respeito entre nós. Eu acho isso um saldo muito positivo, tá? Porque, apesar das nossas diferenças, a gente está sempre em harmonia aqui, debatendo, falando, né, Marquinho? Show. Com a palavra, o vereador Rodrigo Penha. Na verdade, nós temos as leis, falta mesmo a fiscalização, né? E a gente entender, gente, o que a gente precisa aqui? Aí fica a minha opinião, Alex, até para o executivo. O que a gente precisa divulgar, Jéssica? Que as pessoas não comprem terrenos sem antes ir na prefeitura. Porque a pessoa rala, pega aquele dinheirinho suado, compra aquele terreninho mais barato, e o pouquinho que ele constrói vai tudo para o saco, e o risco dele, né, vir a óbito. A gente fica aí. As pessoas pensam que é brincadeira, mas toda vez que chove muito, fica um mandando mensagem, o outro fica apavorado. Como é que está o bairro tal? Como é que está o bairro tal? Porque a gente se preocupa, a gente tem medo. Sabe? Porque até quando? A gente fala muito da defesa civil, que precisa melhorar, tudo isso, mas a gente precisa entender que o barato sai caro. Pensar, por que a pessoa está vendendo um terreno no morro mais barato ou na beira do rio? Por que o cara está vendendo um terreno lá 5 por 10, se quando a lei municipal fala que tem que ter 360 metros quadrados? Então, tudo isso a gente tem que entender. Não é? Mas a prefeitura paga IPTU, ela vai cobrar IPTU mesmo. Construir qualquer coisa, ela vai cobrar. Você está construindo na área agora. Tem que ver se essa área é legal, gente, porque o risco depois é muito grande. Sabe, a vida não tem preço. Então, é isso que preocupa a gente. Com relação aos frades, o vereador Alan falou muito bem. Olha, eu queria entender de quem foi a ideia de ter tirado aquelas pedras retangulares que existiam ali. Porque essa pedra mole que colocaram não aguenta nada. Eu passei e vi a corrente ali, em frente ao hotel do Frade, arriada, e um cara numa caminhonete. Eu falei ainda para ele, ó, cara, não passem não, ele manobrou e saiu. Mas da mesma forma que ele manobrou e saiu, vem outro e passa. Aí cedeu, quebrou, porque aquela pedra não aguenta nada. Então a gente fica aí, sabe, enxugando o gelo, como foi falado mesmo. Só para, né, o Tunico falou muito bem,
a dificuldade do laudo, e é isso que a gente tem conversado. Nós tivemos na Secretaria de Saúde, tivemos semana passada na Secretaria de Educação conversando a respeito, porque o que ocorre? A prefeitura não consegue contratar um neuropediatra nem neuropsicólogo, porque o salário deles é bem alto e eles não conseguem trabalhar CLT. Por quê? São profissionais escassos no mercado. Então a maioria deles estão aqui no Vale do Paraíba. Mas para descer para trabalhar em Paraty 8 horas diárias, 20 horas semanais ou 30 horas semanais, o salário não compensa. Então eles não vão vir para cá. Então como é que resolve? Um neuropediatra disse uma vez para mim, olha, eu consigo ficar lá 3 dias por mês. A neuropsicóloga tem aqui um Ubatuba excelente, Angélica. Rodrigo, eu consigo trabalhar em Paraty 4 vezes no mês. Mas como vai contratar eles, porque a prefeitura é CLT, não pode. A única forma de resolver isso era como? Aportar um maior recurso no ITAI, na AME e na APAI, que são instituições que trabalham esse lado. E aí essas instituições contratariam esses profissionais, porque aí eles poderiam contratar dentro desse período, pagando até menor, mas dentro desse período, porque a prefeitura, obrigatoriamente, pela burocracia, tem que ser CLT. Então, a gente, como a Câmara esse ano vai devolver um bom recurso à prefeitura, vou aqui chorar um pouco para o Alex, com a Jéssica aqui, que a gente possa conversar com o prefeito Vidal, e parte desse recurso que for devolvido, seja repassado para essas instituições, para que elas possam contratar esses profissionais, para a gente poder atender a demanda. Né? Vossa Excelência falou em 139, é isso? 182. Com laudo, total são 189. Fora os que estão nas escolas particulares, e fora aqueles que estão em casa, que os pais não aceitam que o filho é deficiente. Nós temos isso também. Não é? Aí um pequeno número de psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, essas crianças precisam muito desses profissionais. A gente tem aqui, em Paraty, sim, mais caro, na rede particular. Então, a nossa luta é essa, que a gente consiga um caminho legal para a contratação desses profissionais, para poder começar a sanar esse gargalo que realmente preocupa bastante, principalmente em sala de aula. Nós temos aí adolescentes já sem saber ler e escrever, porque falta laudo e falta também orientação ao auxiliar, ao AEE, né, que é auxiliar da educação especial, para que ele saiba como preparar aquele material para aquela criança atingir o objetivo final, que é ler, escrever, entender. E ter o mesmo direito que todas as outras crianças que não têm nenhum problema. Acho que essa é a nossa luta. Obrigado, boa tarde. Com a palavra, o vereador Marquinho. Com a palavra, vereador Tunico Gama. Vou falar rapidamente, pegar o gancho que o Rodrigo falou em relação à subvenção para as instituições. A gente vai debater de novo, né, para o ano que vem, as subvenções. Para o ano que vem, a gente vota esse ano para o ano que vem. Tem a situação do recurso que pode ser devolvido, né, da Casa Legislativa. Eu acho, Rodrigo, que nós aqui poderíamos tentar, né, conversar com o executivo, com o prefeito, junto com as instituições, porque eu acho que o combinado e dialogado não sai caro. Eu acho que vai contratar lá na AME, vai contratar na APAI, mas que a gente alinhe de uma forma que, de repente, possa direcionar aquelas crianças que estão lá na fila do TFD, tratamento fora domicílio. Tem 56 famílias inscritas. Por quê? Porque ele precisa do neuropediatra para saber, né, qual é a deficiência da criança, ele precisa de um laudo para saber se tem direito a uma aposentadoria, ele tem que saber qual a forma do tratamento, né, que tem crianças que têm o autismo alto, então às vezes precisa até de medicação. Eu falo isso porque eu pude acompanhar uma situação de trigêmeos de 1 ano e 4 meses. Então, você imagine aí a família, né, até fechar um diagnóstico. Então, assim, eu acho que é válido, Rodrigo. Se precisar, eu acho que os nobres colegas também vão estar junto contigo nessa parte de um diálogo com essa instituição, com o Poder Executivo. Né, porque quando também tem, às vezes, algumas instituições, se a pessoa não tiver credibilidade e realmente quiser resolver a situação, fica difícil também. Né? Então, essa é uma parte. Eu acho que, só para pegar um gancho aqui e falar da situação dos ambulantes,
Quando a gente fala, igual a gente está questionando a situação da habitação, que a gente uma hora vai ter que discutir, vai ter que sentar, isso hoje a gente tem um exemplo, a situação do ambulante. Né? Isso aí eu acho que, se eu não me engano, começou em 2008, não é isso, Paulo? 2008. Quer dizer, de 2008 até 2016, 8 anos, e ninguém sentou e teve um diálogo para resolver, com o ambulante, com o IFAM e o poder público. Né? Então, assim, por quê? Não sei se é por quê, porque é impopular. Né? Concorda comigo? É impopular porque, de repente vai ter que tirar o ambulante, né? Ou vice-versa, mas ninguém chega num diálogo. Então, acho que o momento é esse, de fazer esse TAC, o termo de ajuste de conta, para que a gente possa estar aí ajustando e resolvendo essa parte do ambulante. Né? Que daí cada um vai poder resolver, vai poder trabalhar tranquilo, porque é o pão de cada dia de vocês que vocês estão ali defendendo. Então, eu acho que este é o momento, né, nessa parte. O Código Tributário a gente discutiu, né, foi feito algumas emendas, primeira e segunda votação, agora a gente está aguardando retornar do Executivo para saber se vetou, se não vetou, para a gente discutir novamente nessa casa. Por enquanto, é só minhas palavras. Com a palavra, vereador Alan Ribeiro. Com a palavra, o vereador Lucas Cordeiro. Só rapidamente aqui para encerrar, foi citada aqui anteriormente a questão dos eventos que a gente teve no município no último final de semana, a maratona aí que muitos de nós fizemos, parabenizando então também a Secretaria de Esporte pelo evento ali na Escola do Pantanal, do Dente de Leite, muito legal estar ali, cheguei no finalzinho, o Tunico estava lá envolvido com a turma ali do São Roque, o evento também da Secretaria de Saúde ali no final da avenida, dando início ao Outubro Rosa, a gente ainda no final de setembro, mas foi um evento muito legal, cheio de mulheres ali participando, muito bonito, parabenizando a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Agricultura e Pesca pelo evento na Barra Grande, Festival da Banana, que foi muito legal, muito bonito, que tivemos ali na abertura. Também parabenizando a Secretaria de Cultura pelo evento no Corumbê, que foi a festa da padroeira, né? Uma festa também muito bonita, estive ali no sábado à noite com ciranda elétrica, bastante gente. Então é muito bacana a gente ver o município, a cidade viva e também descentralizando, né? Que é muito legal a gente ter que sair do centro da cidade para participar de eventos, sendo organizado em todas as comunidades. Foi dito pelo vereador Tunico aqui no início, que a gente ouve que Paraty é pequeno, né? Cidade pequena, mas o município é muito grande, com muita gente boa e dá para fazer eventos em todos os lugares aí, e a Câmara dos Vereadores acompanhando. Foi citado aqui também sobre a lei LOA, né? Que será votada. E a gente está deixando aí, já está na comissão de orçamento, mas estamos deixando aí as eleições passarem para que a gente consiga convocar algumas reuniões aqui para debater de forma concreta sobre vários temas. A gente vai ter um aumento no orçamento para o próximo ano, inclusive essa casa e o município também, e para a gente pensar sobre o orçamento da cidade com muita responsabilidade, para que a gente fiscalize, acompanhe e que os recursos desse município sejam gastos aí com seriedade, com sensibilidade nos lugares que mais é preciso. No último ano a gente citou, e eu acho que a gente precisa reforçar agora, eu peço até para os colegas também analisarem, já era algo urgente para o município, mas agora, depois do desastre que aconteceu este ano em Paraty, é muito importante que a gente pense em um orçamento legal, correto para a Secretaria de Assistência Social também. A gente não pode tratar a Secretaria de Assistência Social como uma secretaria secundária, é uma das secretarias mais importantes do município, pelo suporte que dá principalmente para as famílias vulneráveis. Então a gente precisa também ser responsável de dar um orçamento de qualidade para que a secretaria possa fazer um trabalho importante no município. Dentre outras coisas também, o auxílio, aí, as subvenções às instituições, que também deu um suporte, como o vereador Rodrigo vem lutando aqui. Também quero parabenizar o vereador pela emenda que foi feita no Código Tributário, dando isenção na taxa de lixo às instituições.
E lembrando o Código Tributário que votamos, os outros vereadores aqui também citaram, e aí a gente entra nesse tema que foi falado, né, vereador Tonico, da necessidade que essa casa tem de gerar debates e de trazer para cá temas que muitas das vezes são espinhosos e que a gente precisa debater, dá trabalho, a gente vai ter dor de cabeça, a gente vai discutir aqui, a gente vai ter que se encontrar aqui mais vezes além de segunda, mas nós fomos eleitos para isso. Essa casa está à disposição para debater, conversar, assim como os representantes dos ambulantes estão aqui também essa tarde, a gente fica muito feliz de poder participar de alguma forma. Essa casa gostaria de estar mais atuante, participando das reuniões, como foi dito aqui também pelos outros vereadores. A gente não está muito atento, muito participante desde o início, porque muitas das vezes o convite não vinha para todos os vereadores da Câmara, então a gente gostaria de, como Comissão de Defesa do Cidadão, como Câmara Municipal de Paraty, os 9 vereadores dessa casa estarem participando de forma efetiva para que a gente consiga colaborar, para que a gente possa cobrar o IFAM, para que a gente possa auxiliar o Poder Executivo também nessa função. A Casa Legislativa de Paraty está aqui para auxiliar e para dar suporte a todos os cidadãos que, de alguma forma, foram prejudicados com isso. Então, encerro a minha fala aqui, colocando a Câmara dos Vereadores à disposição e dizendo que é muito bacana, muito legal quando a gente faz uma sessão aqui, como aconteceu na sessão extraordinária, onde os vereadores trazem as suas opiniões, a gente gera um debate e pensa aqui em políticas públicas para o nosso município. Muito obrigado, com 5 minutos em ponto. Eu gostaria de estar passando para os nobres edis que a Associação de Moradores da Serraria gostaria de conversar conosco logo após a sessão. Então, quem não tiver o seu compromisso, puder continuar, tá bom? Terminada a matéria a ser votada. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente final, nada a tratar Dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.